Olá, é muito bom mais uma vez poder compartilhar com você sobre algo importante. Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui iniciando uma série de rápidas devocionais realizadas pelo Ministério de Música da Igreja sobre a música, A música na Bíblia, o papel da música na igreja, O papel da música no culto público, na adoração pública, enquanto o canto congregacional, ou seja, o canto da igreja. Por que é tão importante nós falarmos da música na igreja? E sem demoras, eu quero ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, apenas os versículos de 21 e 22, que diz assim: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Essa é um pequeno trechinho que nós lemos aqui da história do rei Josafá e seu reinado, no capítulo 20 de 2 Crônicas. E essa história, essa narrativa na palavra, ela é muito interessante para nós, nesse sentido que nós vamos caminhar aqui, porque ela tem uma ligação muito direta com a música. E a música aqui sendo de fato o canto da congregação, o canto da igreja, a adoração e o louvor da comunidade, usando a música como ferramenta para isso. E só para contextualizar para vocês o desfecho que nós lemos aqui, o rei Josafá, então rei de Judá, ele foi desafiado à guerra por exércitos inimigos, exércitos muito mais organizados, muito mais numerosos e poderosos que o seu. Ele foi desafiado à guerra. E ele, sendo um rei temente a Deus, um rei que caminhava nos preceitos do Senhor, ele ora ao Senhor, Ele teve medo, ele teve receio. A história mostra que, de fato, ele se perturbou com esse desafio, com essa batalha iminente. Então ele ora ao Senhor pedindo livramento, pedindo socorro. Ele diz a palavra que ele ordenou que toda Jerusalém devesse entrar em jejum, em constante oração por livramento. E diz a palavra que enquanto a congregação estava reunida, o Senhor respondeu à oração muito sincera de Josafá por meio de um homem no meio da congregação, e falou que eles deveriam fazer duas coisas. Primeiro, que eles deveriam de fato ir para a batalha, Eles deveriam organizar o exército. O rei Josafá deveria designar o exército, designar cantores e instrumentistas no exército, porque além deles marcharem para a batalha, enquanto eles caminhavam, eles deveriam louvar o santo nome de Deus, Eles deveriam entoar louvores e cantar em adoração ao nome de Deus, E a palavra continua, já no desfecho final, diz que o Senhor, enquanto eles cantavam e elogiavam o nome de Deus com a música, o Senhor colocou em emboscada os exércitos inimigos que já estavam no campo de batalha, no vale de batalha. E diz a palavra que um a um foi caindo por suas próprias espadas, Ou seja, eles começaram a guerrear entre si, a se matarem entre si, e quando Josafá e seu exército chega de fato ao vale de batalha, onde ali aconteceria o contato, a guerra, eles só encontraram ali cadáveres, já há algum tempo apodrecendo ali no campo, E o Senhor, além de dar vitória para Josafá, ele foi misericordioso, que ele permitiu que Josafá e seu exército despojassem os corpos, dos inimigos que estavam já mortos. E diz que eles levaram mais de 3 dias para despojarem todo o exército inimigo, O Senhor não foi só misericordioso concedendo vitória a Josafá, mas ele também concedeu riquezas, Eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para Judá com riquezas além da vitória. E o que eu quero dizer, simplificar? Eu quero falar para você que o Senhor, ele se alegra com o nosso louvor. Ele se alegra com o nosso louvor e nos alegra em louvá-lo. Mas é muito importante, meus irmãos, nós sabermos, o Senhor, ele se alegra com o nosso louvor, mas ele se alegra com o louvor de um coração que o busca, de um coração que o conhece. O rei Josafá, ele sabia que só Deus poderia livrá-lo, A extensão dos exércitos inimigos, o poderio do exército dos inimigos eram muito grandes comparado ao seu exército. Ele sabia que não haveria chances,
mas ele sabia que ele tinha um Deus que poderia livrá-lo, sem eles guerrearem, sem eles entrarem em batalha de fato, né? Deus assim o fez. Ele conhecia Deus, ele rogou ao Senhor, porque ele conhecia o Deus que ele tem, né? E ele saberia que somente Deus, o Senhor dos exércitos, poderia livrá-lo dessa peleja. E assim aconteceu. O Senhor, ele se alegra com o nosso louvor, mas ele se alegra com o louvor de um coração que o busca, que não só o conhece, mas que o busca e testifica isso. O rei Josafá, imediatamente após ser desafiado, após receber, né, o aviso de batalha, ele procurou a Deus, ele rogou ao Senhor. Por quê? Porque ele o conhecia e ele sabia que ele precisaria entrar em contato com Deus, ele precisaria pedir esse livramento. Mas ele tinha, sim, meus irmãos, a palavra mostra, uma vida de comunhão com Deus. Ele não só conhecia o Senhor, mas ele mantinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele era amigo de Deus, né? Ele pediu socorro pela sua vida e pela vida de muitas outras pessoas no seu reinado a Deus, e ele sabia que só Deus poderia fazer isso. E mais do que isso, ele testifica isso, né? Ele orou ao Senhor. Eu convido você a ler a oração dele lá, que é muito bonita, é muito sincera, um desabafo de misericórdia. E ele ordenou que toda Jerusalém orassem, entrassem em jejum juntamente com ele, né? Ele inspirou a congregação a buscar a Deus, né? Ele deu um exemplo e testificou da sua intimidade com Deus, né? O Senhor, ele se alegra com o nosso louvor, mas ele se alegra com o louvor de um coração que é obediente a ele, que é submisso a ele. O Senhor deu 2 ordenanças para o rei Josafá: vocês vão me louvando. E Josafá imediatamente obedece à vontade de Deus, obedece, né, a ordenança de Deus, né? Ele é submisso a Deus. E não só neste momento, mas ele tem uma vida de submissão a Deus. Diz a palavra de Deus, eu vou ler aqui em 1 Samuel, a maior exigência que Deus deu ao homem não é a de carregar a cruz, não é a de servir a igreja, servir aos irmãos, de fazer ofertas, né, ou negar a si mesmo, mas sim de que nós sejamos obedientes a Ele, submissos a Ele, né? O Senhor se alegra com a nossa obediência, com a nossa submissão. Então, assim, o Senhor se alegra com o nosso louvor, mas Ele se alegra com o louvor de um coração que é submisso a Ele. É maravilhoso, meus irmãos, nós estarmos juntos na igreja, cantando, vibrando ali com as canções, mas de nada adianta nós enchermos as nossas bocas para cantar se os nossos corações estiverem vazios de Deus, vazios da sua presença. Não tem sentido, não tem lógica alguma, porque Deus é o objeto do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é o sentido da nossa existência aqui, né? Da nossa vida de adoração, da nossa vida de louvor. Se os nossos corações não o reconhecerem, não faz sentido nenhuma ação nossa para com Ele. De nada adianta, meus irmãos, nós cantarmos músicas lindas, afinadamente, letras maravilhosas, se nós não vivemos aquilo que tanto nós cantamos. De nada adianta nós cantarmos entusiasmados se os nossos corações não estão ardendo por Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo e, ao conhecê-lo, trazer sentido para a nossa adoração, trazer sentido para o nosso louvor, para a nossa vida. Não, louvor e adoração não é apenas um momento no culto, né? É um estilo de vida. Nós precisamos trazer intenção para as nossas vidas de louvor e de adoração. Eu quero terminar dizendo que o Senhor, Ele se alegra com o nosso louvor e nos alegra em louvá-lo, desde que o nosso louvor seja cheio de intenção, seja cheio de amor por Ele, de conhecimento por quem Ele é e o que Ele faz, né, pela sua obra nas nossas vidas. E, consequentemente, nós também conheceremos o nosso papel nisso. Que Deus abençoe você e que Ele nos capacite a cada vez mais a louvá-lo e a adorá-lo da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele se alegra e da maneira que Ele mesmo nos ensinou. Que Deus te abençoe.